Paz esteja convosco. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus e temos 2 alunos novos no nosso grupo. Um se chama Antônio e o outro se chama Bruno Carpe. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Antes de aprender, vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua palavra. Que o Senhor Deus venha abençoar cada jovem, cada adolescente, que o Senhor venha dar entendimento a eles para que eles entendam de uma maneira fácil a Tua palavra. E que possamos aprender um com o outro, que o Senhor, ó Pai, venha se fazer presente entre nós. Em nome de Jesus, amém. Estamos na nossa 4ª lição já. Foi rápido, né? Já estamos na 4ª lição da nossa revista Discipulando, que se chama Sou Nova Criatura. O texto base está em João capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Jesus respondeu, na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A quem ele estava falando isto? Ele falou este versículo, para um homem mestre da lei que se chamava Nicodemos. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Quando nós recebemos a Jesus, as coisas velhas, quando entregamos a nossa vida a Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Agora tudo se fez novo. Uma nova criatura sou, porque Jesus está em nós. Amém? Não se pode falar em uma nova existência sem que vejamos como era o antigo estado do homem antes de uma pessoa aceite a Jesus. Este termo aceite a Jesus é uma maneira de falar, aceite a Jesus, mas na verdade Jesus é que nos aceita mediante aos pecados confessados. Depois que você se arrepende de todo o coração, aí sim você está limpo para receber Jesus em tua vida. E aí ele vem de braços abertos para te receber. Ele aceita você. Amém? A pessoa anda em trevas de acordo com regras deste mundo, em que em outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o caminho deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Você vai encontrar lá em Efésios capítulo 2, versículo 2 ao 3. O homem não consegue agradar a Deus com suas próprias obras ou tentativas de praticar a justiça, pois suas obras são más e sua justiça falha. Velha natureza não tem o desejo de agradar a Deus, não tem o desejo de se sujeitar a Deus e aos seus mandamentos. Ela deseja fazer o que lhe agrada, sem prestar contas de seus atos ao Criador, a Deus. Dentre as práticas dessas falhas, dessas velhas, desses atos cometidos da velha natureza, tá? Estão, Paulo destaca, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O novo nascimento ocorre quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, mediante um ato da graça divina. Ele recebe uma nova natureza, uma nova forma de viver, desta vez que agrada realmente a Deus, e passa a se sujeitar à influência do Espírito Santo. Então,
as coisas velhas ficam para trás, ele já não faz mais aqueles atos que eles praticavam, que a pessoa praticava, porque o Espírito Santo está sobre a vida dessas pessoas. O que acontece quando aceitamos a Jesus? Olha aí, somos feitos novas criaturas. E de onde vem essa ideia de novo nascimento? Deu um diálogo entre Jesus e um líder judaico, líder, na verdade, judeu, chamado Nicodemos. A Bíblia diz que esse líder foi procurar Jesus, lembrando que ele entendia muito das leis daquela época. Ele foi procurar Jesus em uma noite para conversar com ele. Nicodemos tinha ouvido falar de Jesus e se surpreendeu quando o mestre disse que ele tinha de nascer de novo. No início da conversa, Nicodemos reconheceu que Jesus era o próprio Messias, o mestre, o filho que Deus disse que ia enviar, o enviado de Deus. E clamou e chamou de mestre. E de imediato Jesus disse como Nicodemos poderia se aproximar de Deus pelo novo nascimento. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 3. Nicodemos se deparou com uma verdade crucial, dita por Jesus. Uma pessoa não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não for salva por Cristo. Ele ficou pensando, como assim? Você vai ter que nascer, você vai ter que voltar para o ventre da sua mãe? Olha que ele era um homem estudado, ele conhecia muito as leis daquela época. E Jesus, lembrando que Jesus, quando ele ia explicar, ele explicava de uma maneira calma e de uma maneira fácil. Não é à toa que ele falava em parábolas, para que as pessoas pudessem entender, porque a palavra de Deus, ela não é difícil. Só se você quiser complicar. Inclusive tem algumas palavras que você lendo, você entende que é outra coisa, mas se você for pesquisar, você vê que não era tão difícil assim. Mas infelizmente, às vezes, o homem complica a Bíblia, ele complica as palavras que está dita lá na Bíblia, sendo que ela é fácil. Ela é fácil de entender. Nicodemos ficou preocupado com aquela declaração e perguntou ao Senhor se um homem, sendo já de uma idade avançada, poderia entrar no ventre de sua mãe e nascer mais uma vez. Para Jesus, isto estava fora de cogitação. Não podemos retroagir nossas vidas a um passado que não nos aproxima de Deus. Voltar ao ventre de sua mãe não propicia um nascimento livre de uma natureza pecaminosa. Apenas reproduziria os mesmos pecados naquela nova vida. Não era essa a ideia de Jesus. Ele queria mostrar a Nicodemos que Deus poderia fazer dele uma nova pessoa, apta dessa vez para realmente pertencer ao reino de Deus. O apóstolo Paulo comenta que somos novas criaturas e que por isso devemos ter uma nova forma de pensar, novas atitudes, novas maneiras de pensar. Um cristão pensa totalmente diferente daqueles que não são cristãos. Os atos dele é totalmente diferente daqueles que não servem a Deus. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo disse que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versículo 22 ao 24. Às vezes tem umas palavras que são um pouco difíceis para você pronunciar, mas eu não vou cortar este vídeo, eu vou deixar essa palavra, eu não vou colocar uma outra palavra, tá bom?
A verdadeira vida está pautada naquilo que Deus estipulou para nós. É uma nova existência, livre dos males, do pecado, da mentira, de falsas palavras e tudo o que acompanha a vida que desagrada a Deus. Então é tão bom quando você aceita Jesus, né? Porque as coisas que o diabo queria que você continuasse, você já não vai mais continuar fazendo aquelas coisas horríveis. Porque você agora pertence a Deus. Uma nova criatura você é. Para agradarmos a Deus é preciso nascer de novo. Então deu para você entender o que é nascer de novo? Aquele homem não entendeu. Mas você entende que quando somos uma nova criatura, quer dizer isso. Que as coisas, quando você aceita Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Porque Jesus agora está no controle da tua vida. Ele é que rege a tua vida. Ele que mostra o caminho que você deve andar. Amém? Sejamos pessoas que vivam uma nova vida. Que aprendamos a nos sujeitar ao poder do Espírito Santo por meio dele. Temos a chance de vivermos a vida pautada nos parâmetros divinos e preparar-nos para a vida eterna. Apenas pessoas que nasceram de novo poderão ser recebidas no reino de Deus, pois são feitas cidadãos deste reino de justiça eterno, e que está preparado aos que aguardam a vinda do nosso Jesus Cristo. Eu quero ler só um outro versículo para você, que João, no capítulo 3, eu grifei aqui, ó. João capítulo 3, versículo 16. É considerado um versículo da Bíblia que define de forma resumida toda a mensagem da palavra de Deus. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho, o teu filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O interessante, o curioso que é, este versículo não foi falado a multidões. Este versículo foi falado para Nicodemos. Ele foi falado para Nicodemos, um fariseu que foi procurar Jesus em um encontro pessoal. Isso mostra que Deus dá muita importância ao evangelismo pessoal. Então, você não precisa ser como os pastores, como o pastor, como a pastora, que pregam para aquele monte de pessoas. Você não precisa ser que nem eles para poder falar do amor de Jesus. Você pode sim também falar individualmente para os teus amigos, aqueles inclusive que não seguem a Jesus e que não conhecem Jesus. Nós podemos também ter uma outra forma, nós podemos falar de Jesus pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Messenger. Nossa, nós temos tantas ferramentas hoje, por enquanto aos nossos favores, né? Então, que Deus venha abençoar a tua vida, que você venha ter coragem, que você venha ter ânimo, que você não venha ter vergonha de falar o Evangelho do nosso Jesus, aquele que te salvou, aquele que tirou você do pecado, assim como aprendemos, porque agora você é uma nova criatura. Então nós temos que passar tudo isso que aprendemos para aqueles que não conhecem, né? E é isso. A lição de hoje acabou, infelizmente. Que Deus venha abençoar a tua vida. Antes nós vamos orar. Senhor Deus, Eterno Pai, estamos aqui mais uma vez. Queremos agradecer a Ti, porque aprendemos mais um pouco, meu Pai, da Tua Palavra. Senhor, eu oro também pela vida daqueles que são escravos nas mãos de Satanás, aqueles que acreditam nas mentiras de Satanás. Pai, que eles venham conhecer a verdadeira verdade,
Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar também estes jovens, os nossos jovens da nossa igreja, os jovens conectados, que eles venham ter, que o Senhor venha dar coragem a eles, que eles venham ter coragem para falar o teu amor, a tua alegria, a tua paz para estes jovens, no qual às vezes a gente não consegue alcançar estes jovens, mas os nossos jovens conseguem, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eles possam ser instrumento, veículo, usados em tuas mãos para pregar as boas novas, assim como dizem em Isaías capítulo 61, versículo 1, que diz que o Senhor nos deu capacidade para pregar as boas novas, porque o teu Espírito está sobre nós. Que este versículo esteja sobre eles também, meu Pai, que eles venham pegar este versículo para eles e que eles possam sair por aí pregando o teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor venha abençoar as famílias deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Fica na paz.